Fala pessoal, tô aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre as duas contratações, né, que foram confirmadas nesse último dia de janela de transferências pelo Tottenham, que foi o Ryan Sessegnon e o Lo Celso, né? Então vamos lá, Lo Celso, um jogador de meio campo, né, praticamente, principalmente pro setor ofensivo de criação, né, no Real Betis, até nessa reta final, na segunda metade de temporada, ele destacou jogando até mais como um segundo atacante, atrás de uma referência, circulando atrás desse cara mais um pouco menos móvel do que de fato como um homem de meio campo, um camisa 10 ou até num trio de meio campistas. Mas ele é um jogador que tem muito essa capacidade técnica com a bola no pé e também de passe, né, de criação de jogadas, né? Acho que o Tottenham contrata ele muito principalmente assim, visando a saída do Eriksen, né? O Eriksen muito provavelmente deve jogar no futebol espanhol, chegou até a se cogitar ele indo pro United nessa reta final de janela de transferências, mas deve sair pro futebol espanhol. E por mais que o Lo Celso não tenha o tamanho, e talvez até também não tenha atingido o nível do Eriksen, né? Assim, pelo menos na minha opinião, não sei se todo mundo vai concordar, mas o Eriksen foi o principal meio armador da Premier League nos últimos 4 anos, né? O Ozil teve uma grande temporada em 15 e 16, mas se a gente fala em regularidade e curva ascendente de desempenho técnico, reconhecimento internacional e de nível de futebol atingido mesmo, o Eriksen foi, na minha opinião, foi o melhor, foi o que mais cresceu nesse sentido, né? Ele já era uma das promessas da Dinamarca, jogava no Ajax há muito tempo atrás, foi o jogador mais jovem da Copa de 2010 na África do Sul, chega muito bem ao Tottenham e a curva dele de desempenho é sempre assim. Eu acho que se a gente for botar num gráfico, a curva dele de desempenho técnico, de nível de reconhecimento, de importância para a equipe, cada vez mais vai aumentando. Foi um jogador que cresceu muito e ajudou a colocar o Tottenham no patamar em que se encontra hoje, né? E deve sair muito provavelmente para jogar no Real Madrid ou no Atlético de Madrid, enfim, num time, deve jogar provavelmente na Espanha. E o Lo Celso é contratado justamente nesse sentido, para ser um substituto do Eriksen. Só que assim, o Lo Celso ele não é exatamente um meio armador de criação como o Eriksen um cara para chutar de fora da área. Apesar do Lo Celso também ser um cara que tem um potencial muito bom para fazer esse camisa 10, para se tornar esse principal meio campista no setor de criação com a camisa do Tottenham, ele ainda não é isso. Então, por mais que ele seja encarado até como um substituto imediato para um cara que foi muito importante para o Tottenham nessas últimas temporadas, ele ainda não está no mesmo nível e não tem exatamente as mesmas características, né? Mas é uma alternativa muito bom, um jogador que pode entregar ainda muito para, né, em sequência de temporada, né, para temporadas futuras. Ele já é uma contratação para a realidade, na minha opinião, deve chegar para ser titular ou entrar no rodízio sendo uma das peças mais importantes. Ainda mais se a gente pensa no meio campo, numa faixa de campo do Tottenham que teve muitos problemas, principalmente ano passado com lesão, né? Talvez justamente só o Eriksen não tenha perdido nem 5 jogos por lesão. O resto dos jogadores, Winks, Dyer, Onyama, Sissoko, Dele Alli, o Lamela, não é exatamente naquela função, o cara mais jogar mais à frente, mas também faz parte dos homens de meio campo, assim, dessa faixa. O Lamela, na verdade, joga mais à frente, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu falei. Todos esses jogadores que eu falei aqui, eles ou se machucaram ou realmente não renderam nessa temporada 18-19, principalmente por lesão, na verdade, a grande maioria, né? Então, o Tottenham sofreu muito por conta desses problemas. E a chegada do Ndombele, também a chegada do Lo Celso, aumenta justamente o plantel para essa faixa do campo e também eleva o nível. Ndombele e Lo Celso são jogadores que se destacaram muito na temporada passada e podem entregar muito, principalmente quando a gente fala para sequência de temporada. Não são dois jogadores imediatos. Eles são, assim, imediatos a gente quer dizer em quesito de oferecer mais opções de forma imediata, mas não para serem titulares absolutos. Na minha opinião, eles têm potencial para ser titulares, mas eles não chegam com esse status. Exatamente. Acho que o Lo Celso até chega mais dessa forma do que o Ndombele. E, na minha opinião, foi sim uma bela contratação do Tottenham, um jogador que foi bem disputado. O Tottenham realmente foi muito bem nessa, né? Ainda mais pensando justamente como eu falei do Eriksen, um jogador que foi uma das principais referências técnicas do time, se não a principal referência técnica do time nos últimos anos, está de saída, né? E falando assim, a gente pode ter várias alternativas. A gente pode jogar, ele pode ser se a gente for pensar no 4-2-3-1, por exemplo, ele pode ser esse camisa 10 para encostar no Harry Kane, né? Uma função que ele vinha fazendo no Betis, até jogando um pouco mais adiantado como segundo atacante. Se a gente vai pensar num 3-5-2, ele pode jogar como esse meio campista pelo lado esquerdo. Se a gente pensar em 2 alas e 3 homens por dentro, sendo o Winks esse cara um pouco mais recuado, ele pode jogar num trio, ele pode jogar com uma dupla de meio campo um pouco mais à frente, digamos assim,
Ele pode jogar no losango pelo lado esquerdo, também pode fazer nesse mesmo losango um camisa 10. Ele dá muitas opções. Agora, é bom não se enganar achando que ele vai ser um cara de impacto imediato como o Eriksen. É um jogador muito bom, tem muito potencial, né? Jogou muito bem essa temporada 18-19, foi um dos principais jogadores do Betis, se não o principal jogador da bela temporada que o Betis fez, apesar de ter rateado um pouquinho na segunda metade. Mas o mais importante, eu acho, é oferecer boas alternativas para um elenco que sofreu muito na temporada passada. E trabalhando com um técnico como o Pochettino, que talvez o que mais sabe fazer é justamente criar alternativas, trabalhar com jogadores diferentes, escalar jogadores em posições diferentes, né? Encontrar formas de jogo. Esse que é o maior mérito do Pochettino. Um jogador como o Lo Celso, isso realmente funciona muito bem, deve funcionar muito bem para essa temporada 19-20. A outra contratação foi o Ryan Sessegnon, um pouco menos conhecido, talvez na Inglaterra até ele seja um pouco mais conhecido, mais valorizado, mas para quem não está muito familiarizado, muito provavelmente não conhece ele. E ele foi um jogador que se destacou muito em 16, 17, 17, 18 na segunda divisão inglesa, né? Também foi um dos principais jogadores do Fulham, do Jukanovic nessas duas temporadas. O Fulham na temporada passada foi realmente terrível, foi horrível, e o Sessegnon foi nada mais nada menos que uma das vítimas desse time que realmente foi muito decepcionante, né? Em diversos momentos ele me parecia ter um pouco de falta de confiança, né? Parecia realmente não estar muito seguro, muito confortável para tentar o que ele tentava e as jogadas que ele fazia na segunda divisão nas temporadas anteriores, né? Ele jogava como um ponta pela esquerda, ele começa como um lateral, posteriormente vira um jogador mais de lado ofensivo, em vários momentos como um ponta também, para atacar o lado esquerdo de muita velocidade, qualidade técnica pro drible em velocidade e finalização, né? Ele inclusive chega a ser eleito o jogador jovem do ano na Inglaterra, jogando a segunda divisão inglesa em 17 e 18. Olha que coisa, olha que mérito. Você ser eleito o melhor jogador jovem, né, justamente na Inglaterra, que é um lugar que tem um intercâmbio muito grande de jogadores, muitos jovens também jogando, apesar da gente saber que a transição da base para o profissional na Premier League ser muito complicado, e ele foi eleito o melhor jogador jovem naquele ano 17-18, jogando a segunda divisão. Então realmente vocês terem uma ideia da importância desse jogador. E agora pensando em Tottenham, pode ser também uma alternativa interessante de lado de campo de velocidade, que é uma coisa que estava faltando no Tottenham nessas últimas temporadas. O Lucas, que no primeiro momento quando ele foi contratado a gente imaginou que poderia ser esse jogador, virou praticamente um segundo atacante nas mãos do Pochettino, né? É muito difícil a gente ver o Lucas no Tottenham jogando como um meia pela direita para dar amplitude por aquele lado, né? Ele jogou muito mais como um homem para jogar próximo à área de definição, aí ele até jogando como um atacante mesmo à frente do Harry Kane, o Harry Kane recuando para dar espaço para as ultrapassagens enfiadas do Lucas, né? Então, o Nkoudou, né, que quando foi contratado em 16 e 17 seria essa alternativa de velocidade pelo lado esquerdo, né, pelos lados na verdade, mas principalmente do lado esquerdo, não conseguiu se firmar, jogou no Burnley, foi puxado pro Mônaco também, né, não deu certo, não deve estar nos planos de Mauricio Pochettino. Então o Sessegnon ele chega como jogador com, talvez assim, potencial um pouco maior que o do Nkoudou, mas o Nkoudou é bom jogador, ele teve alguns bons momentos na pré-temporada, mas o Sessegnon é um jogador mais jovem, é um jogador que talvez já tenha se mostrado de mais destaque dentro da Inglaterra, pelo menos, do que o Nkoudou. O Nkoudou não se adaptou ao futebol inglês. Também não teve muitas oportunidades. Mas o Sessegnon, né, justamente se a gente for pensar que o Nkoudou não se adaptou, ele pode ser uma alternativa interessante. Não só para agora, né, para colocar dar um fôlego final no segundo tempo, tentar, por meio com a velocidade mesmo, com a ultrapassagem, abrir uma defesa mais fechada, em jogos um pouco mais duros, mais difíceis, onde talvez a questão do passe não consiga mais ser efetivo, você ter um jogador que vai dar amplitude, velocidade por aquele lado, pode ser uma alternativa muito interessante e que vinha faltando bastante no Tottenham nas últimas temporadas, né? Então o Sessegnon ele pode ser um impacto imediato nesse sentido, entrar no segundo tempo para fazer uma fumaça em diversos jogos, ou jogar jogos de Copa, jogos menos importantes, como titular, né? Muito provavelmente não vai ser titular, né? E também para o futuro. Né, o Pochettino é um cara que sabe trabalhar muito bem alternativas, e tendo um jovem que representa uma alternativa para o futuro, tem tudo para crescer nas mãos do técnico argentino, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.